Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mais um sábado aqui na casa de Deus, na noiva do Cordeiro, para pregar a palavra do Senhor, para buscar a presença do nosso Deus, para estarmos na presença dEle, amando, adorando, glorificando, exaltando somente o Deus Todo-Poderoso, Ele que é merecedor de toda honra e toda glória. Você é muito bem-vindo nessa live para nos acompanhar, para que você possa ser abençoado, tocado pelo poder de Deus, e o Senhor possa tocar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje, como todas elas, é poderosa, para que você sinta a presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo. Eu cumprimento já o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, pela mensagem dessa manhã. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês aí no Brasil, todos nossos compatriotas, pastores e pastoras aí presentes, nossa família linda e abençoada. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar todos vocês e proteger todos vocês aí em nome de Jesus. Cumprimento o Japão com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Kambauá, dia de sábado de muita chuva, glória a Deus. Chove bastante lá fora e aqui chove bênçãos de Deus sobre nossas vidas, sobre suas vidas que vão nos assistir. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, a toda a nossa comunidade brasileira estabelecida aqui no Japão, todos os pastores e pastoras que estão aqui no Japão, amigos nossos, igrejas estabelecidas aqui, aleluia. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês nessa missão nossa aqui no Japão, para que esse povo venha se converter, venha ser tocado com a palavra de Deus e transformados em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Cumprimento também Moçambique, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Moçambique, Deus abençoe a todos vocês aí em nome de Jesus, todos os pastores, missionários envolvidos aí no trabalho, em nome de Jesus Cristo. Pastor João, que está sempre na live, nos assistindo, Deus abençoe a sua vida e seu ministério, meu irmão, em nome de Jesus. Cumprimento também o Lazemi, meu amigo, Deus abençoe a você, meu irmão. Eu vou estar respondendo suas mensagens essa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a você, a sua família, todos os missionários aí em Moçambique, na África. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Vamos dar início ao culto já dessa noite maravilhosa, tremenda, que o Senhor nos proporcionou, em Salmos capítulo 30, aleluia, versículo 1 ao versículo 12. Nosso tema hoje, irmão, é poderoso. Reflita no Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos refletir nele, pela palavra dele nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad e abre lá em Salmos 30, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. E eu cumprimento também já o Brasil, bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aí no Brasil. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Amém, glória a Deus. Aqui em Salmos 30 diz assim: ações de graças pela libertação da morte. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor,
Por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, aleluia, glória a Deus. Salmos 30, ação de graças pela libertação da morte. O versículo 12 que chama a atenção: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia. É o que nós vamos refletir hoje. Por que nós estamos dando graça ao Senhor Jesus Cristo? Qual que é a importância de nós estarmos na presença dEle? Qual que é a importância de nós refletirmos nele e tomarmos ao rumo sobre Ele, sobre a sua graça, sobre a sua presença, sobre o que Ele está nos dizendo e nos oferecendo, que é o reino de Deus, aleluia. Qual que é o nosso pensamento e o que nós refletimos todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, aleluia, que nós refletimos quando estamos no nosso trabalho, quando nós estamos viajando, quando nós estamos em algum restaurante, quando nós estamos no meio de um povo, quando nós estamos com nossa família. O que nós refletimos a respeito de Jesus? Será que Ele está em primeiro lugar em nossas mentes, em primeiro lugar em nosso coração, em primeiro lugar em nossa alma, nosso espírito? Será que nós refletimos nele todos os dias? Ou refletimos nas coisas do mundo? Ou refletimos naquilo que não tem tanta importância? Porque a nossa importância, pelo menos para nós crente e para aquele que não é crente também, é a salvação. Glória a Deus. E Jesus trouxe isso para nós. Jesus mostrou isso. Então, glória a Deus. Isso que nós lemos aqui a respeito de Salmos é justamente a ação de graça pela libertação da morte. Glória a Deus. Por quê? Jesus venceu a morte na cruz. Ele nos mostrou. Porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele disse que nós vamos ressuscitar também com o corpo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Qual que é esse corpo glorificado que Jesus ressuscitou? Muito simples. Ele chegou naquela sala, a porta estava fechada, os seus discípulos estavam reunidos ali, com medo dos romanos, aleluia. Ele simplesmente atravessou a porta sem abrir, e diz aos seus discípulos: paz seja convosco. Glória a Deus. E sentou no meio deles, aleluia. É isso que vai acontecer com nós. A matéria que o homem criou, a matéria que o homem fez, a matéria que existe no mundo, não se segurarão a nós. Estaremos com o corpo glorificado, assim como Jesus. Hoje você não consegue atravessar uma parede. Hoje você não consegue pensar no sobrenatural do reino de Deus. Hoje você não consegue se entregar por completo para o Senhor Jesus. Hoje você não se entrega direto e na plenitude no amor de Deus. Você não se entrega para a obra de Deus. Você não faz a vontade de Deus como realmente Ele mereceria que nós fizéssemos. Mas nós estamos vivendo na terra, e a terra nos oferece muita coisa, nos oferece muitas saídas, muitas alegrias e muitas tristezas, aleluia. E se tornamos muitas vezes, em certos momentos, egoístas, se tornamos também orgulhosos, avarentos, aleluia. Somos felizes
e nunca pensamos nisso, na paz que nós carregamos, aleluia. Temos tudo em nossas mãos, o manual santo, que é a Bíblia Sagrada, a igreja do Senhor, a presença do Espírito Santo, e não tiramos aproveito de maneira nenhuma na plenitude de Deus. Uma entrega por completo, uma entrega só para o Senhor. Por isso que nós temos que refletir nisso, que realmente nós estamos fazendo para Deus. Qual o tempo que nós estamos entregando a Deus? Qual o tempo que nós estamos levando a palavra para pessoas que possam ser batizadas nas águas e aceitar Jesus como único e Salvador de suas vidas, e seguir um caminho na presença de Deus, porque Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Aleluia. Então nós temos que estar prontos, nós crentes, e nós estamos à frente do trabalho, que nós pregamos a palavra sem cessar, sem parar, e falamos desse amor de Jesus, porque em alguém vai tocar, em algum lugar essa live vai alcançar, em qualquer nação, em qualquer país, em qualquer vilarejo, qualquer cidade grande, em qualquer local, essa live vai alcançar uma vida. E essa vida, porventura, se o Espírito Santo tocar e revelar a palavra, ela vai se converter. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então Deus, tudo que nós oramos e nós pedimos para o Senhor, a oração não vai voltar vazia. Você pode acreditar nisso. Se você está orando para que a sua família seja salva, para que o seu marido seja salvo, para que a sua esposa seja salva, para que os seus filhos sejam salvos, acredite, mais cedo ou mais tarde eles virão para Jesus. Glória a Deus. Então fique em paz, só não desista, persevere. Você que já foi, está convertido, está com o Espírito Santo, aleluia, cheio do poder do Espírito Santo, então creia, não tenha pressa. Um dia é 1000 anos para Deus, 1000 anos para Deus é um dia, aleluia. Nós somos testemunha disso. Essa manhã aconteceu algo tremendamente glorioso. Então, que você possa, em nome de Jesus, orar. Sua oração não voltará vazia. Medite na palavra, sua família será salva. Glória a Deus. Quando eles estavam lá, Silas e Paulo, presos no cárcere, chegou a meia-noite, eles falaram assim: vamos louvar, vamos adorar, vamos orar, aleluia, porque tinha mais presos. E eles começaram a orar e começaram a louvar. Na mesma hora receberam a resposta do Deus Todo-Poderoso. Teve um terremoto que arrebentou as cadeias, aleluia, as correntes, tudo foi balançado pelo terremoto. Chega o carcereiro, ele já ia se matar, porque naquela época, se acontecesse isso, o carcereiro que era responsável, ele teria que ser decapitado. Ele pegou a sua espada para ser decapitado. Paulo falou: não faça nada para você, que estamos aqui. Não faça nada a você, porque estamos aqui. Ele ficou atônito e chegou, olhou, e eles estavam mesmo. E o carcereiro se converteu. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, aleluia. Muitos virão pelo amor, mas muitos virão pela dor. E o carcereiro levou eles à casa deles e perguntou para ele, para Paulo: o que eu devo fazer? O que Paulo fala? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aleluia. E eles foram para a casa do carcereiro, pregaram a palavra, ensinaram, e todos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.
Então não perca a esperança, não perca tempo, insista, persista, persevere, que o Senhor vai fazer o que você está pedindo e o que você deseja, principalmente se é para sua família se converter, transformar, aleluia. Aquele alcoólatra que está dentro da sua família, que você quer que se transforme, se você orar, certeza, perseverar, um dia ele vai largar desse vício, aleluia. E muitos outros vícios. Às vezes você fala, e você inclusive até muitas vezes proclama e fala para as pessoas, né? Na minha casa tem endemoniados. Nunca fale isso. Nunca fale isso, porque senão ele vai permanecer lá. Na minha casa, o meu filho, o meu marido não tem mais jeito. Não, para Deus sempre tem um jeito. Nós somos prova disso. Pode passar o tempo que for, pode passar o tempo que for, coração endurecido, Deus amolece, aleluia, glória a Deus. O desviado Deus traz para a presença, porque Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir o teu sofrimento, e Ele vai trazer essa pessoa para os pés dele, e ele vai se converter, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Creia nisso. Nós temos que crer, carregar essa fé. Nós temos que refletir em Jesus, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, porque Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje vai ser o mesmo de sempre. Nós temos que fazer como Paulo, andar com a mente de Cristo. Já não vivo mais em mim, Cristo que vive em mim, aleluia, glória a Deus. Então nós temos que absorver a palavra do Senhor, revelada pelo Espírito Santo, e nós somos os primeiros a se nos converter verdadeiramente, uma entrega para o Senhor, porque tem muitas vidas aí fora, no seu país também, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Vamos encher de lives nas redes sociais. Como tem bastante, mas vamos colocar mais. Lives, reals, tudo que você puder. Coloca no Instagram, coloca nas redes sociais. Coloca no Messenger. Coloca. Você acorda de manhã, você faz um devocional. Coloca na live. Aleluia. Coloca no Instagram, coloca no Facebook, que é o que atinge mais todos. Coloca, porque alguém vai olhar ali e alguém vai parar para dar uma olhada, para dar uma lida. E é nessa hora que o Espírito Santo age. É nessa hora que Jesus vem com a espada. Eita Deus poderoso. E aí acontece, irmão, você nem sabe, você nem imagina, nem precisa saber também, porque nós não precisamos aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Quem tem que aparecer, quem tem que fazer a obra, quem tem que convencer, converter e transformar é o Espírito Santo que está conosco, o nosso Consolador, aleluia. Porque Ele que vai explicar e mostrar a verdade para essa pessoa, quando ela assistir essa palavra, ver essa palavra, aleluia. Quando ela foi tocada, tem um tempo que a pessoa vai ser tocada e vai ser transformada, e nós cremos nisso. Por isso que nós estamos sempre pregando a palavra de Deus, aleluia. Vamos lá para Mateus capítulo 15, para nós saber o que Jesus fez e o que fizeram com Jesus, aleluia. Então você já fique preparado, porque você vai mexer no ninho do inferno, você vai mexer ali na casa do Satanás, com a sua oração, aleluia, porque Satanás está com as garras em cima da sua família, está com as garras em cima do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, do teu ente querido, do teu amigo, aleluia. Satanás está ali aproveitando, está desmontando, porque o que ele mais quer é que ninguém adore o Senhor, que ninguém seja crente, que ninguém esteja ouvindo e meditando na palavra de Deus,
é o que ele mais quer, é destruir a vida de todos nós. Aleluia. Ele quer que nós adorando a Ele, como fez com Jesus lá no deserto. Aleluia. Jesus, no momento que ele estava com muita fome, 40 dias, 40 noites, jejuando, e ele veio, Satanás veio, aleluia, o diabo, se és filho de Deus, ele toca lá, a mesma coisa que ele faz com você, ele mexe com o seu íntimo, ele mexe com você. Se és filho de Deus, aleluia, transforma essas pedras em pão. Jesus virou, só que ele não sabia, aleluia, que a carne de Jesus estava fraca, mas o Espírito de Jesus estava forte. Então você pode entender isso que é refletir Jesus. Como que naquele momento, 40 dias, 40 anos, sem comer nada, ele recebe uma proposta dessa de Satanás, e ele responde. Mas por quê? Porque o Espírito estava cheio do poder de Deus, estava forte. Então você tem que fortalecer o teu espírito, fortalecer quanto mais na presença de Deus. E ele vai mais longe ainda, e leva ele ao pináculo, e fala: se me adorares, eu te darei tudo esse reino. Aleluia. Jesus, não, eu não vim para isso. Glória a Deus. Então resiste. A Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo, que ele fugirá de você. Aleluia. A partir do momento que você faz a oração, a partir do momento que você quer que haja uma libertação na tua casa, ele vai interromper, ele vai entrar. Então se prepare com, aleluia, com a armadura do Senhor, capacete de salvação, com a espada que é a Bíblia Sagrada. Se você o quer, faça isso. Sua família, aleluia, vai ser que nem a família do carcereiro. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 15. Jesus e a traição dos anciões, o que contamina o homem. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a traição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe, e que maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Até aqui vamos meditar nessa palavra. Por que Jesus falou que Isaías profetizou? Aleluia. Esse povo honra-me com os lábios e o seu coração está longe de mim. É aqui que nós vamos meditar a respeito de Jesus. Talvez você venha na igreja, talvez você honra sempre de coração com os irmãos, está em comunhão, aleluia, está lendo a palavra, faz os projetos,
da igreja, ajuda na igreja, mas, aleluia, mas, como diz a palavra do Senhor, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então muitas vezes você faz tudo, aleluia, e gosta de ser honrado. O dia que alguém chama a sua atenção ou pega no teu calinho dentro da igreja, você sai até da igreja. Se o pastor falar uma palavra mais dura, você sai até da igreja. Você fazer de tudo na igreja, está pronto para fazer de tudo, mas a hora que te pega no teu calinho, ou então não deixa você fazer certa coisa que você gostaria de fazer, você pega e sai da igreja. Aleluia. Então você nunca refletiu em Jesus, você nunca entendeu e não conhece Jesus. Aleluia. Da mesma forma que está acontecendo aqui. Eles perguntaram por que os seus discípulos não lavam as mãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu: porque transgrides vós também os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições. Então eles tinham uma tradição, aleluia, que Deus mandou: honra teu pai e tua mãe, e eles não estavam honrando. Aleluia. E se eles não estavam honrando, estavam invalidando a palavra de Deus. E quem invalidar a palavra de Deus, aleluia, como? Não honrar a Jesus Cristo. Se ele morreu na cruz por você, derramou o sangue dele e você foi salvo pela graça, e se ele está te ensinando, te mostrando, e ele encontra com você, aparece para você, e você ouve sempre a palavra do Senhor, você lê a palavra do Senhor, mas você não honra, então você é mentiroso. Não é isso? Você só vai honrar com os lábios. Eu sou crente, eu sou da igreja tal, mas não está dentro do teu coração, você não está refletindo Jesus, o Senhor Jesus, na sua vida. O mais importante é você refletir o Senhor Jesus primeiro na sua vida, para depois você transmitir. Porque só de falar que sou crente, que eu estou na igreja tal, tudo bem. O dia que tiver uma festinha, o dia que você for cobrado, aí você já não tem mais Jesus no teu coração. É como esses fariseus aqui, é como esse povo aqui. Alguns fariseus e escribas perguntaram, então eles não estavam honrando nada e estavam querendo cobrar de Jesus sobre os seus discípulos que não lavavam as mãos. Versículo 9: e vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aleluia. É outro problema que nós estamos vendo por aí, em várias igrejas. Eles adoram, mas estão ensinando doutrinas que não são da palavra de Deus. Aleluia. Como muitos louvores, muitos cantores vieram ser cantor gospel, porque faz uma música, coloca um Deus no meio lá, e aí o povo vai adorar, mas de Deus ele não tem nada, de Jesus ele não tem nada. Então honra com os lábios, mas não está no coração, esses cantores gospels, e muitos pastores também. Honra com os lábios, mas não está no coração. Desceu do púlpito, se transforma. Aleluia, glória a Deus. Então, quando ele diz que adoram e ensinam doutrinas que não são preceitos de homens, versículo 10: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem,
Mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Aleluia, aleluia. Vamos ler de novo? Você que está com a Bíblia aí, está com o seu iPad, seu celular, vamos ler de novo esse versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. O que entra pela boca? Arroz, feijão, ovo, comida, aleluia, não é isso? Café da manhã, não é isso? Alguma coisa isso aí contamina? Não, né? Alguma coisa contamina? A não ser que você vá comer uma coisa estragada. Mesmo assim você solta, né? Então o que entra pela boca não contamina. Agora, o que sai da boca é que contamina. Aleluia. É o que ele quis dizer. Aquele que fala demais, aquele que fala blasfêmia, aquele que fala palavras próprias, aquele que insulta o irmão, aquele que julga o irmão. Então é o que sai da boca, é o que contamina. Foi o que ele está falando para os fariseus. Aleluia. E continuando no versículo 12: então aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Aleluia. Por quê? Porque é como eu acabei de falar, quando toca ali, quando pega no calinho da pessoa, ela se escandaliza. Quantas pessoas se escandalizam dentro da igreja e não vêm mais na igreja? E se escandaliza com o quê? Porque sendo o que entra não contamina, é o que sai que contamina. Se escandaliza com o quê? Se está sendo pregada a palavra de Deus. Se escandaliza com o irmão que está na igreja, se escandaliza porque não gostou da gravata do pastor, ou então se escandaliza porque a irmã lá falou alguma coisa que não gostou, ou o irmão falou alguma coisa que não gostou, ou não quer vir mais naquela igreja por causa daquele irmão que está lá. Então não veio atrás de Jesus, não tem Jesus no coração. Não. Aleluia. Só é crente da boca para fora. O que está acontecendo nos dias de hoje, está acontecendo em todas as igrejas. Só diz que é crente daquela igreja da boca para fora, para se dar bem em algum lugar, para se dar bem com algum irmão, alguma irmã, né? Para vender alguma coisa, fazer uma negociação. Aí diz que é crente, mas nunca vem na igreja, nunca jejua, numa hora, nunca participa, nunca vai no monte orar, nunca vai na sua quartinho de oração. Não, é só crente de boca para fora, mas de coração não tem Jesus, não reflita em Jesus, e nem Jesus reflita nele. Porque quando você ouvir, se você prestar atenção, não tem semblante dele a luz. O crente que é cheio do Espírito Santo, o crente que está na presença do Senhor, que está na igreja, ele olha para a pessoa e já percebe. E você deve perceber isso também. Você tem que começar a perceber isso. Que as pessoas de hoje em dia, você olha no semblante, você já vê que aquela pessoa, você não encontra luz nela. Porque se parar na tua frente, só reclama, só fala disso, fala daquilo, é pessimista, julga as pessoas, né? Nada está bom. O mar maravilhoso, as florestas que o Senhor criou, a noite e o dia, o sol, a luz, as estrelas, nunca se fala disso, né? Os seres humanos mesmo, os irmãos, todos seres humanos, os animais, está tudo aí para nós escutarmos, está de graça, mas nunca se ouve isso. Se ouve falar da vida do outro, se ouve falar assim, não, hoje está um dia feio, tremendo, não é assim? Parece que está todo mundo irritado, parece que está todo mundo preocupado, problemático. E aqui os fariseus não estavam diferentes, hein? Porque Jesus trouxe o amor,
Jesus, se você refletir na palavra de Jesus, Jesus é amor, Jesus tinha fé, Jesus curava, libertava, transformava, Jesus não tinha aparência, Jesus não tinha ouro no pescoço, na mão, não tinha carrão, não tinha roupa de grife, não. Então, quando nós vemos o irmão hoje dessa forma vestido que nem Jesus se vestia naquela época, você não passa nem perto, você não quer nem conversa, você já julga logo. Aleluia. Olha aqui, irmão, versículo 13. Se eles se escandalizaram, versículo 13, ele porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aleluia. Por isso que nós estamos falando aqui, para refletir no nosso Senhor Jesus Cristo, porque toda planta que o Pai não plantou, o Pai Celestial, será arrancada. Aleluia. Então nós temos que refletir muito nessas passagens, nessas parábolas de Jesus, mas nós vemos aonde que nós estamos encaixando. Aleluia. Refletir todos os dias, virando a página, no versículo 14, diz assim, ó: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Mas é verdade. Tem pessoa que se encontra para fazer um evangelismo, você encontra a pessoa para falar de Jesus, mas está completamente cego e não quer saber. Ah, mas Jesus vai pegar, hein? Se você não desistir e ficar em cima, Jesus pega um dia, que eu conheço muito bem. Pode ser pedra dura, pode ser até ferro, mas Jesus quebra tudo. Jesus muda tudo. Pode levar o tempo que for, mas que quebra, quebra, uma hora quebra, ou vem pela dor ou vem pelo amor. Aleluia. E essa é a missão de Jesus, a segunda volta dele. Assim que o evangelho foi pregado em todas as nações, aleluia, e é nossa responsabilidade, ele voltará. Está escrito assim a palavra do Senhor? Então, meu querido e meu amado, se prepare. Se prepare. Não há tempo mais de você pensar que você vai ficar rico nesse mundo, então você vai ter umas prosperidade aí, umas coisas. Não dá tempo mais de você pensar que se você vai se dar bem, não vai se dar bem. Procura orar, joelho no chão e Bíblia. Os tempos de hoje é oração e Bíblia. Eu ouvi um pastor falar isso na rede social, achei tremendo. O senhor já é de idade. A melhor saída, ele falou, a melhor saída, é a melhor coisa que você faz nesses tempos, nesse mundo, a melhor coisa que você faz, a melhor saída é oração e Bíblia. Acabou. Lotada a igreja, lá no Brasil. Todo mundo na expectativa. O que será que é bom? O que será que é bom? Será que eu vou ganhar uma chave de casa? Será que eu vou ganhar uma chave de carro? Será que vai abrir as portas para mim? Será que vai... Não. Ele fez que nem Jesus. É oração e Bíblia. Mais nada. É que nem Moisés com Josué. Quer se dar bem? Medita nessa palavra de dia e de noite. Aleluia, que você vai bem. Glória a Deus. E é assim, dessa forma. Então, no versículo 15 diz assim: então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Irmão,
por isso que o nosso tema hoje é refletir no Senhor Jesus. Sabe por que ainda você não se converteu? Sabe por que ainda você não aceitou Jesus como único fez Salvador da sua vida? E se você aceitou, talvez você aceitou só de falar, só de boca, para não ficar chato para você no meio do povo, no meio dos crentes, mas você não aceitou de coração. Aleluia. Então está da mesma forma aqui Pedro. Pedro já foi logo perguntando. Então lhe disse Pedro: explica-nos a palavra. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não tem que ficar com lero-lero, ou então se perguntando se você quer. Você tem que chegar e se render a Jesus. Você tem que chegar e se prostrar perante Ele. Você tem que aceitar Ele. Aceite ou não aceite, vai ter que aceitar. Aleluia. Queira ou não queira, vai ter que aceitar. Veja bem. E ele chega para Pedro e fala dessa forma. Pedro que andava com Jesus. Versículo 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar escuso? Ei, prestou atenção o que ele falou lá na frente? O que entra não é o que contamina, é o que sai que contamina. E aqui está dizendo, aleluia, que não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Aleluia. Então isso não contamina. Passou pelos seus órgãos lá, aleluia, o alimento, a água, tudo, fez o processo e depois você, o que não serve, você lança fora. Não é assim? Você vai no banheiro e lança fora. É isso que está tentando explicar para Pedro. Não é verdade? Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração. Ei, o que seu coração estiver cheio é o que vai sair. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Precisa ver o que o seu coração está cheio. Está cheio da palavra de Deus? Então não vai contaminar ninguém. Está cheio do amor de Deus? Então vai ser uma maravilha. Está na presença do Senhor? Está guardando a palavra? Está meditando na palavra? Está fazendo bem no olhando a quem? Anda feliz, em paz, em mansidão, porque conheceu a Jesus e anda com Ele, anda com a mente dele. Então você está dentro desse versículo aqui, ó. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então o que sair do teu coração é que vai contaminar. Para o bem ou para o mal haverá uma contaminação. Se você fizer coisa errada, ou você falar alguma coisa errada, você vai dar conta, né? Como se você for julgar um irmão, depois, se aquele irmão, por exemplo, não tem nada a ver com aquela história, você vai dar conta. Se ele abrir um processo contra você, você vai ter que dar conta. Agora, se ele não abrir nenhum processo, você vai ter que dar conta para Deus. É isso que ele está tentando explicar aqui para os seus discípulos. Aleluia. Versículo 19. Porque o coração procedem maus desígnios. Olha aqui, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Aleluia, é o fruto da carne. Por isso que Jeremias fala que o coração é enganoso e perverso. Coração enganoso e perverso. Se você anda dentro da palavra, se você está na presença de Deus, tem temor a Deus, nada disso aí acontece com você, porque você não vai pecar.
Você não vai fazer aqui, quantos pecados aparecerem aqui, você não vai ser, aleluia, maus desígnios, você não vai fazer. Você não vai ser um homicida, você não vai matar outra pessoa. Você não vai adulterar. Se você é casado, você não vai sair do seu casamento para adulterar com outra pessoa. Aleluia. Você não vai, Jesus fala que se você olhar e desejar alguém na rua, é melhor que você arranque o olho. Não é assim que ele fala? Então você pode olhar, mas não pode desejar. Aleluia. Então, outra coisa que ele fala aqui, prostituição. Você também não vai se prostituir. Aleluia. Você vai pegar uma doença, se prostituição, vai se prostituir, vai pagar para ter um relacionamento. É pecado, irmão. Furtos, você vai roubar. Você vai roubar como está acontecendo muito, nós vemos notícias todos os dias. Estão roubando, estão dando golpe, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Vai roubar? Deus abomina. Olha lá, furtos, falsos testemunhos, mentiroso, não vai entrar no reino de Deus, vai dar falso testemunho. E pior que tem uns pastores que sobem em cima do altar, começam a dar falso testemunho, começam a inventar testemunho, para ver se mantém o pessoal na igreja, para ver se enche a igreja. O que é isso? Vai dar conta, vai dar conta. Falso testemunho, blasfêmia, esse é pior ainda. Aleluia. Você falar mal da pessoa, blasfêmia, fala aquilo que a pessoa não é, está blasfemando. Blasfêmia, isso tudo é fruto da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 21. Está tudo lá, fruto da carne, fruto do Espírito. Se você tiver uma oportunidade, você lê lá. Tudo que você pode fazer, o que você não pode fazer. Aleluia. E para terminar, ele fala assim. Para terminar, ele fala assim. Versículo 20. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Glória a Deus. É claro que nós todos aprendemos desde criança com nossas mães, nosso pai. A gente lava a mão antes de comer, antes de sentar na mesa para almoçar, jantar, né? Isso é normal, sua mão está suja. Imagina, teve a pandemia aí, né? Aí você chega em casa, tinha que passar até álcool. Aí você não lava a mão nem passa álcool, você vai transmitir a pandemia na sua família, a doença, certo? Então, lavar as mãos, mas é o que ele está falando, não é porque você vai deixar de lavar a mão que vai contaminar, não, mas todos esses pecados que ele falou aqui, aleluia, que é o mau desígnio, homicídio, adultério, prostituição, fruto, falso testemunho e blasfêmia, isso aí você contamina o homem. Porque se um desses você fizer, já era, não entra no reino dos céus, já era. Mas Jesus, pela sua misericórdia, se você se arrepender, ainda hoje, de todo o teu coração, e aceitar Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai te perdoar. Aleluia, glória a Deus. Mas larga desse pecado, larga desses pecados que contamina. É o que ele está falando para o fariseu. Não é o que entra que contamina, é o que sai que contamina. É todos esses pecados aqui. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, irmãos, a respeito de reflita no Senhor Jesus. A partir de hoje, reflita no Senhor Jesus na mente dele. Procura conhecê-lo de verdade. Ah, mas como que eu vou conhecer Jesus, pastor? Ora,
Fala com o Espírito Santo que você quer se aproximar de Jesus. Leia a palavra do Senhor, tem muita coisa boa aqui de Jesus para todos nós. E o Espírito Santo vai revelar para você. Glória a Deus. Abre lá a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 22. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 6. Para você ver que já vem lá do Antigo Testamento. Em 1 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 14, versículo 22. Não sei se nós vamos ler todos. Aleluia. Então já vem desde aqui o que nós temos que refletir em Jesus. E aqui já estavam, aqui em 1 Reis, Salomão edificando o templo, já estava refletindo para Jesus, para o Filho de Deus, que já é desde a fundação. Aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já são desde a fundação. Por que que Deus falou com Salomão a respeito do templo? A respeito de construir o templo. Porque o templo era para construir Davi, mas só que Davi derramou muito sangue, então passou para o seu filho Salomão. Aleluia. E aqui no capítulo 6, no versículo 16, diz assim: o Santo dos Santos, assim edificou Salomão a casa e a rematou. Também revestiu as paredes de casa por dentro e com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Cobriu com madeiras por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipretes, né? Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o assoalho até o teto. Você está percebendo que tudo ele estava pegando da natureza de Deus? Porque Deus quis assim. E esse interior se construiu em santuário, a saber, Santo dos Santos. Glória a Deus. Então ele construiu algo que foi direcionado por Deus para ser o Santo dos Santos. Glória a Deus. Por quê? Porque as pessoas, os irmãos, os crentes daquela época, eles iam prestar conta aqui, no Santo dos Santos, e aonde habitava Deus, no Santo dos Santos. Aleluia. Era, pois, santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavado de colossídeas e flores abertas, tudo era cedro, pedra de nenhuma se via. Não via pedra lá dentro, só cedro, só coisa de madeira, de primeira qualidade, claro. No mais interior da casa preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Aqui já fala a respeito, já começa a mexer na criação, já começa a mexer com Jesus Cristo. A arca. Já estavam refletindo. Deus já fez o Santo dos Santos, um lugar aonde entrava só um, que era o sumo sacerdote. E aqui já está refletindo a vinda de Jesus. Quer dizer, desde a fundação então já estavam preparando. E o Santo dos Santos era um lugar santo que habitava Deus. Era o Santo dos Santos, e 20 côvados de comprimento e 20 de largura, 20 de altura, cobriu-se de ouro puro. Pode ver que tudo era da natureza, ouro também era da natureza. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobria de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente
e também todo o altar que estava diante dos santos dos santos. Amém? Mas você pode ver que é tudo a natureza que Deus falou para que ele pudesse fazer os santos dos santos. Então reflete em Jesus Cristo. Aleluia. Abre lá agora então, para nós irmos aprendendo, Atos dos Apóstolos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Atos dos Apóstolos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Atos dos Apóstolos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Veja bem, tem pessoas que refletiram em Jesus. Por quê? Porque Jesus pediu para Deus mandar o Pai, mandar o Consolador, que era o Espírito Santo. Então Jesus ainda estava mais na terra, mas, aleluia, ele deixou um igual a ele, que é o Espírito Santo. E o que aconteceu nesse dia aqui, nesse versículo 5 em Atos dos Apóstolos? Ananias e Safira, duas pessoas, temente a Deus, estavam na igreja, fazendo a vontade de Deus, aleluia. Mas por inveja da oferta de Barnabé, queriam se aparecer, acabaram se contaminando. Aleluia. Barnabé vendeu tudo e entregou no pé dos apóstolos. Era assim que vivia a igreja primitiva. E Ananias e Safira, veja bem, no que eles se contaminaram. Entretanto, Ananias e Safira, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Está vendo? Foi um desígnio que ele colocou no coração, coração perverso. Ele colocou no coração, e foi aqui que falou, como está falando, como refletir Jesus. Só que aqui o Espírito Santo que estava em Pedro revelou para ele a respeito de Ananias. Versículo ainda no 4: não mentisse a homens, mas a Deus. Está vendo a mentira? Como não tem como. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, aí, morreu na hora. E sobrevindo o grande temor a todos os ouvintes. Aleluia. Então não tinha chance. Era da igreja, era honesto, tudo, fazia a palavra do Senhor, só da boca para fora, dentro do coração não tinha nada de Jesus, não tinha nada de Deus. E ele foi mentir. O Espírito Santo deu ordem a Pedro, e para ele foi a sentença da morte. E aí, mais para frente, versículo 6: levantando-se os moços, cobriram o corpo e levando à sepultura. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, disse-me: vendeste, portanto, aquela terra? Ainda ela teve uma chance de se converter aqui, de se arrepender.
vendesse por toda aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro mais uma vez, porque entrasse de acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levaram-na, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio o grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém? Para vocês verem que não é brincadeira. Temos que refletir o que Jesus tem para nós, o que fala para nós. Vamos ser santo, aleluia, e vamos procurar realmente não deixar nosso coração nos contaminar, como estava aqui. Desvio do coração contaminou Ananias e Safira, aleluia, por inveja da oferta de Barnabé. Então não tem escapatória. Glória a Deus. Versículo agora para terminar, Hebreus 6, de 1 a 3. Hebreus 6, de 1 a 3. Vamos abrir lá, você que está nos assistindo também. Hebreus 6, de 1 a 3. Hebreus capítulo 6, de 1 a 3. Nós vamos falar a respeito da fé agora. É a fé que vai levar nós a ter temor de Deus, a fazer a vontade de Deus, e não aconteceu o que aconteceu com Safira e Ananias. Ananias e Safira. Exortação ao progresso na fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém? Glória a Deus. Os perigos espirituais, irmãos, vamos ler esse aqui também, os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Irmãos, então está aqui. Você conheceu Jesus, carrega Jesus no coração, ama Jesus, faz a vontade do Senhor, mas você tem que vigiar, porque senão o diabo vem e tira isso de você, como tirou de muitos já. Tem muito crente desviado, tem muito pastor desviado, tem muito obreiro desviado, aleluia. Está na hora de retomar e refletir no Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aqui, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto. Já deu nosso horário, glória a Deus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Te agradecemos por esse ensino, por essa palavra revelada pelo Espírito Santo, para que nós possamos refletir no Senhor Jesus Cristo de dia e de noite. Meu Deus, todo momento, todo instante de nossas vidas, todo o nosso respirar, a cada segundo, refletir no Senhor Jesus Cristo, carregar Ele no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e viver a Ele em nome de Jesus Cristo, porque um dia estaremos à frente do trono do Pai, somente para adorá-lo, para dizer: santo, santo é o teu nome, Senhor dos exércitos, aleluia. E que nós possamos estar sempre na presença do Senhor, não deixando nos contaminar o nosso coração com as coisas do mundo, com as perseguições, com aquilo que eles estão querendo oferecer para todos nós,
e que nós tenhamos a mente somente de Cristo para fazer a vontade dele, glorificar o nome dele e andar nos caminhos dele, andar na justiça, justo, aleluia, guardando a sua palavra de dia e de noite, meditando nela, para a honra e glória do seu santo e glorioso nome. Nós oramos por essas vidas, oramos por aqueles que estão na UTI, que estão doentes, que estão precisando do milagre do Senhor Jesus Cristo, que Ele venha tocar sobre essas vidas, que venha abençoar e eles possam levantar desses leitos hospitais, meu Pai, sem sequela nenhuma. Oramos também pelas vidas, pelas famílias que estão nos assistindo, que o Senhor possa abençoar, proteger, guardar pelas tuas mãos e pelo teu poder, e muitos possam se converter com a palavra do Senhor, entregando suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, e suas famílias. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. O Senhor possa estender as mãos a todos vocês, em nome de Jesus, abençoando, protegendo e guardando. Toda a língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar, fazendo a vontade do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e entregando a vida a cada um ao Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estende suas mãos, aleluia. Vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, aleluia, a majestade, a grandeza e o poder do nosso Papai e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com todos vós. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã às 10h30 da manhã, mais um culto abençoado em nome de Jesus. Um beijo no coração, tchau.